Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para as nossas outras plataformas. A gente tem criado conteúdos complementares no Instagram, os relatórios ficam disponíveis no nosso canal no Telegram e você pode acompanhar a edição desse podcast também em vídeo no YouTube. Bom, hoje a gente aproveita ainda esse clima de início de ano para repercutir um relatório que a gente faz novamente em 2025 e traz os 10 temas mais importantes para a gente acompanhar e monitorar, tanto na economia brasileira quanto nas economias globais. A gente vai passar por esses 20 pontos, né, somados os 10 de cada ambiente, e vai destacar os principais, tentando entender como eles afetam ou potencialmente afetam as nossas projeções econômicas e, consequentemente, podem afetar os seus investimentos. Para contribuir com essa discussão de hoje, a gente conta com as participações do Pedro Schneider e da Júlia Gottlieb, economistas aqui no Itaú Unibanco. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos. Tudo bem, Marcelo? Bem, Marcelo, Júlia, obrigado. Boa. Acho que só um recado aqui para o pessoal. Ao longo das perguntas, a gente vai colocar essas listas, os tópicos, né? Porque não necessariamente a gente vai passar um por um. Então, quem estiver acompanhando em vídeo vai conseguir olhar também esses tópicos conforme o Pedro e a Júlia forem respondendo. Júlia, para a gente começar, acho que dentro dos temas Brasil, o que é sempre mais difícil é falar sobre câmbio, né? O real terminou ano passado um pouquinho acima ali dos R$6, com um temor grande se a gente testaria novas máximas, muita volatilidade, e em janeiro a gente viu o dólar se estabilizar numa faixa ali em torno de 5,85, 5,90. O que eu queria entender é o que explica essa apreciação, que não sei se é momentânea, mas uma apreciação do real, e quais são os determinantes da moeda, como é que a gente está projetando o câmbio, não só no curto prazo, mas ao longo do ano. Bom, vamos lá. A gente sempre começa por essa pergunta, é sempre a mais difícil. Eu sempre falo que é um exercício de humildade projetar câmbio, né? Então, lá vou eu de novo. Vamos separar em duas partes, né? Primeiro, tentar entender o que aconteceu de dezembro para cá. Como você falou, o câmbio chegou perto lá dos 6,30, voltou agora para entre 5,80 e 5,90. E aí depois a gente fala um pouquinho o que a gente espera para frente, tá? Mas desse movimento recente, acho que boa parte do que explica essa volta está relacionada ao cenário internacional. Existia uma expectativa muito grande que no discurso de posse do Trump fossem anunciadas já tarifas, né? E ele veio com um tom mais ameno pelo menos nesse primeiro discurso de posse, né? Então, acho que isso, de certa forma, ajuda ativos de risco, ajuda o real. Além disso, assim, acho que parte da depreciação que a gente viu ao longo de dezembro está relacionada com fatores estruturais, então está relacionada com um prêmio de risco mais alto, em função de todas as incertezas no cenário fiscal, que eu tenho certeza que o Pedro vai comentar, mas também está relacionada a fatores sazonais. Dezembro, em geral, é um mês que tem mais saída mesmo, tem mais remessa de lucros e dividendos, tem pagamento de juros, e aí uma vez que esse fluxo diminui, é natural que a moeda acabe acomodando, talvez num patamar mais apreciado, especialmente considerando que o Banco Central segue subindo juros, deu uma sinalização forte em dezembro, né? Subiu 100 bips em dezembro, subiu mais 100 bips agora essa semana, e indicou mais 100 bips para a reunião de março, né? Então, acho que tudo isso, de certa forma, ajudou a fazer com que a moeda voltasse daqueles 5,30 para algo entre 5,80 e 5,90. Então, isso é um pouco do que passou, né? O que a gente espera para frente? Para a gente, para frente, o que a gente espera é que a moeda termine o ano perto dos 5,90, tá? Então, não é um cenário em que existe muita força para uma apreciação adicional da moeda. A gente viu um movimento grande do 6,30 para o 5,90, a gente vai ver de novo esse movimento para frente. A gente não tem isso no nosso cenário, tá? Não tem isso no nosso cenário, primeiro, porque o cenário ainda é de um dólar forte para frente. Então, a economia americana vai continuar outperformando as outras economias. O Trump, por mais que ele ainda não tenha anunciado as tarifas,
pode até ser que ele não anuncie nada novo esse final de semana, né? Não tem anúncio de tarifas contra Canadá, México e China. Isso pode trazer algum alívio para a moeda, mas no médio prazo algum anúncio de tarifas deve ter, tá? Então isso tende a ser um cenário de dólar forte para frente, tá? Não só isso, do ponto de vista doméstico, o prêmio de risco, está difícil de ver algum sinal que traga alguma descompressão relevante desse prêmio de risco, né? As incertezas do lado fiscal vão continuar elevadas ao longo dos próximos meses e trimestres, né? Aí, do outro lado, né, o que poderia ajudar um pouquinho a moeda, de fato, é esse diferencial de juros que está subindo. Eu diria que acho que o Brasil é dos poucos países que está subindo juros, na contramão da maioria dos emergentes, né, que ainda estão cortando, enfim, pararam de cortar agora. Isso poderia dar alguma sustentação para a moeda, é verdade, até dá, mas acaba não sendo game changer. Não é game changer exatamente pelo cenário internacional e pela perspectiva de prêmio de risco ainda elevada aqui internamente. Perfeito. Acho que boa parte da explicação veio por conta de uma expectativa diferente do que seria esse início do Trump. Acho que esse é o grande evento da agenda global, Pedro. E antes de falar de temas mais econômicos, queria entender qual a sua percepção desses primeiros dias de governo Trump e como você avalia que deve ser as implementações do que a gente viu nos discursos de campanha, né? Tanto tarifas que a Júlia colocou, a parte de condução fiscal, até esses outros pontos relacionados à imigração, questões mais sociais, digamos assim. Como é que você projeta isso? Olha, Marcelo, acho que os 3 pontos a gente teve bastante fluxo de notícias desde a posse, né? Eu acho que como a Júlia comentou, na parte das tarifas, o mercado foi posicionado achando que ia ter tarifas já no primeiro dia. Isso não aconteceu e gerou um alívio. Mas, como ela comentou, isso não significa que essas tarifas não vão vir. Só colocando em perspectiva, no primeiro governo Trump, em 2017, ele também não implementou tarifas, mas implementou em 2018. Então eu acho assim, que existem motivos para você achar que os Estados Unidos vai colocar tarifas, por exemplo, na China. Tem toda a disputa geopolítica, existe evidência que a China não cumpriu parte do que foi acordado lá na primeira rodada de guerra comercial em 2018. Então, assim, os Estados Unidos têm um déficit comercial com a China não cumpriu parte do que foi acordado lá atrás, então acho que é um candidato natural de renegociação, de discussão, de tensão, apesar de não estar sendo foco de curto prazo. Acho que o que mais chamou a atenção nesse curto prazo foi a China não está no foco, acho que está mais no Canadá, no México, pelas questões de imigração, mas a China acho que é que existe um consenso de que os Estados Unidos vai, um dia ou outro, acabar fazendo durante o governo Trump. A gente, por exemplo, espera um aumento de 20 pontos na tarifa comercial efetiva dos Estados Unidos para a China. Na imigração, a gente também viu vários headlines, né? Então, chamou atenção aí aviões com deportações, etc. O que importa para a economia em si é que a economia americana está com uma criação de empregos muito grande, e que boa parte desses empregos criados nos últimos 2 anos foi ocupada por migrantes. Então, se você continua criando empregos, mas tem menos gente disponível para esses empregos, isso é claramente inflacionário. Então, uma economia que pode ter algum gargalo de oferta de mão de obra, no caso, e gerar pressões inflacionárias numa economia que já está rodando e sempre surpreendendo positivamente. Então, acho que isso é um tema também muito frequente. Acho que a principal variável que o mercado vai ficar discutindo é qual é a criação de emprego neutra, né? No sentido, qual é a criação de emprego que não mexe na taxa de desemprego. Se tem menos gente procurando emprego, esse
crescimento do emprego formal que não afeta o desemprego vai cair. Ou seja, se a economia continua demandando empregos, você vai ter um descompasso que pode gerar inflação. E, por fim, na parte fiscal também, várias notícias nesse início de governo, muito focado na questão de congelamento, redução de despesas. Nessa parte, a gente não espera que essa vai ser o tom do governo Trump. Acho que a gente vai ver muito mais uma agenda de redução de tributos. Tem um deadline importante esse ano, que é o corte de imposto que o primeiro governo Trump fez lá atrás, ele vence esse ano. Então, no segundo semestre desse ano, vai ter uma discussão importante no Congresso americano de renovar esse corte de imposto e, dada a legislação fiscal lá, você precisa provar que esse corte de imposto se paga pelo menos em 10 anos. Então, de algum lugar vai ter que vir esse dinheiro para compensar. Pode vir das próprias tarifas comerciais, por exemplo, mas é uma discussão também crescente que a gente acha que vai ficar mais na parte de redução de imposto do que corte de gastos e sem perspectiva de resolver o fiscal dos Estados Unidos. Isso para ativos, né, juntando essas três coisas, então, um ambiente de tensão internacional com menos, com descompasso entre oferta e demanda no mercado de trabalho, e fiscal pressionado, isso é dólar forte e juro longo para cima, né? Então a gente acha que, frente aos preços atuais, o dólar deveria ter um risco de ser mais forte e mesmo a Treasury de 10 anos deveria ficar em patamares bem sustentados. E fechando essa parte dos Estados Unidos, você acha então que a economia americana deve continuar se destacando, puxando crescimento e condição de política monetária, considerando um pouco discursos do Trump e posicionamentos do Fed? Você acha que a gente deve ter essa manutenção por mais tempo da taxa por lá também? Apesar dos juros nos Estados Unidos estarem historicamente altos, mas os fundamentos da economia americana também estão super benignos, né? Você teve uma grande criação de riqueza das famílias. E vale lembrar que a riqueza das famílias americanas não vem só do mercado de trabalho, mas também vem do mercado acionário. O ouvinte do Itaúville sabe que o S&P sempre sobe. Isso é riqueza na veia para as famílias americanas, e elas estão consumindo parte dessa riqueza que a alta da Bolsa Americana gera. Obviamente que boa parte da alta da Bolsa vem de uma história de tecnologia, inteligência artificial, que é um driver muito importante que os Estados Unidos, pelo menos até agora, está jogando sozinho. Vamos ver se essas descobertas recentes da China mudam um pouco isso, mas por enquanto é o jogo de um país só, né? Os Estados Unidos claramente pioneiro e dominante nesse driver de crescimento de tecnologia, com fundamentos super benignos, né? Criação de emprego, como eu falei, super forte, riqueza das famílias super forte também. Isso, ou seja, não tem grandes... não tem motivo para o Fed, o Banco Central americano, continuar com pressa para cortar juros. Isso foi o que o presidente do Fed, Powell, falou essa semana, e a gente concorda. Nosso cenário, por exemplo, é que o Fed não corta mais os juros esse ano, e a gente, enfim, uma discussão, né, que a gente até coloca no relatório tudo bem, não tem corte, mas será que a gente vai chegar a ter um cenário de alta de juros no Fed? É um risco, não é algo que esteja em discussão atualmente no mercado, mas é uma economia super forte, com discussão de política econômica inflacionária. Então, se você está com uma economia forte, que vem um choque que é inflacionário, faz sentido ter alguma reação de política monetária. Então, isso acho que é um risco mais de médio prazo. Ainda você tem condições super benignas no mercado de trabalho americano, no sentido de salários caindo, mas qualquer choque numa economia rodando próximo ao potencial gera o risco de alta de juros. Isso acho que é um risco importante a ser acompanhado esse ano. Perfeito. Falando ainda de política monetária, mas voltando para o Brasil, Júlia, a gente teve, como esperado, uma alta de 1 ponto percentual na Selic, e acho que a pergunta que fica é qual é o tamanho desse ciclo, né? Até onde essa taxa deve chegar, quais são eventuais riscos dentro dessa condução de política monetária e qual que é o ritmo que o Banco Central deve seguir.
Bom, então o Banco Central ontem ele subiu a taxa de juros em 1 ponto percentual, na linha do que ele já tinha sinalizado na reunião de dezembro, sinalizou mais 1 ponto percentual de alta para a reunião de março, né? Na nossa visão, até falando especificamente do comunicado de ontem, o comunicado de ontem foi até relativamente tímido, considerando toda a piora que a gente viu de expectativas de inflação desde a última reunião para essa, né? O processo de deterioração das expectativas de inflação, na verdade, já vem há algum tempo. Foi forte entre o Copom de novembro e de dezembro e foi mais forte ainda agora entre o Copom de dezembro e o de janeiro, né? E a gente diz que ele foi tímido, porque o Banco Central basicamente sinalizou mais uma alta de 100, não deu nenhuma sinalização para reuniões além da próxima, em que ritmo ele vai continuar, e trouxe componentes em que ele cita o risco de desaceleração da atividade, cita que toda essa questão de comércio global pode até ter um impacto relativamente benigno na dinâmica inflacionária. Então, a gente acha que o comunicado em todo veio num tom mais ameno do que a gente esperava. O que a gente espera em relação ao tamanho do ciclo? A gente espera que o Banco Central continue avançando em território contracionista, vai até o 15,75, ou seja, ele faz mais uma de 100 na reunião de março e 2 de 75 na reunião de maio e de junho, e aí termina esse ciclo de alta, tá? Acho que depois desse comunicado mais ameno de ontem, o risco é desse ciclo ser menor. Tá? A extensão mesmo do ciclo, acho que a gente vai ir descobrindo ao longo do tempo, a depender de como é que vai ser a dinâmica do câmbio, das expectativas de inflação e como é que vai ser o ritmo de desaceleração dessa atividade. Perfeito. E como você está olhando para a inflação nesse cenário de juros altos e em subida aí por mais tempo e considerando também depreciação do real, que acaba pressionando um pouco a inflação também? Bom, a gente espera que a inflação fique acima da meta tanto esse ano quanto no ano que vem. Então, a nossa projeção é de 5,8 em 2025, 4,5 em 2026. Mesmo nesse cenário de juro mais alto, o processo de desinflação vai ser lento. Vai ser lento, em primeiro lugar, porque o mercado de trabalho está apertado, então isso acaba pressionando a dinâmica da inflação de serviços. E, em segundo lugar, porque você veio de uma depreciação cambial relevante ao longo, especialmente do segundo semestre do ano passado, e a gente ainda não viu esse impacto, o impacto desse repasse da depreciação cambial integral já batendo nos preços. Então, ainda tem alta de câmbio para bater na inflação ao longo aí dos próximos meses, tá? Então, tende a ser um processo de desinflação bastante gradual ao longo dos próximos anos. Perfeito. Voltando para o global, Pedro, acho que, e de novo, quem está assistindo em vídeo está vendo aí na tela os tópicos 5 e 6, que falam respectivamente sobre Europa e China. Eu queria fazer uma rodada rápida um pouco como você está vendo essas economias. Acho que a principal discussão em Europa e China é falta de uma história de crescimento clara. Acho que a Europa está com um ciclo de corte de juros, o ECB cortou juros essa semana, vale lembrar que o Fed não cortou, então está aumentando o seu estímulo monetário. Isso deveria ajudar a economia, deveria puxar o euro para baixo. A gente, por exemplo, espera o euro na paridade com o dólar no fim desse ano, mas ainda não é 100% claro que esse estímulo monetário resolve toda a história de estagnação da Europa. Você tem toda essa incerteza em torno das tarifas. A gente espera tarifas na Europa, mas mais focalizadas ali na parte do setor automobilístico, mas tem um risco de ser coisas além disso. E ainda tem todos os resquícios, né, dos choques que a Europa sofreu, não só da pandemia, mas também da guerra da Ucrânia, do preço de energia, principalmente na Alemanha, que além de tudo isso tem a competição com os produtos chineses nesse ambiente de comércio global mais turbulento, digamos assim. Então, ainda não é claro que tem um driver de crescimento global, de crescimento para a Europa. Tem alguma discussão de política fiscal, vai ter eleição na Alemanha agora no início do ano, em fevereiro. Tem uma discussão de flexibilizar a regra fiscal da Alemanha, mas todo mundo é bem cético, né? Porque o alemão ele é sempre bem
é bem cauteloso com o estímulo fiscal. Acho que tem todo um histórico de hiperinflação do país que justifica isso, e toda a posição da Alemanha como guardiã da responsabilidade fiscal na zona do euro também. Então não é óbvio que o fiscal é uma solução, mas pode ser uma tentativa. E na China, eu acho que nesse primeiro trimestre vai ter a discussão de novo da meta de crescimento, esperado que a meta fique em torno de 5%, que foi o PIB de 2024, mas que para compensar tanto a desaceleração estrutural como esse choque novo que vem das tarifas, provavelmente o governo chinês vai ter que fazer bastante estímulo. Bastante estímulo é da ordem de 2% do PIB. A gente atualmente espera 1% do PIB, mas está esperando esse início, essas reuniões do governo chinês de início de março, para ver se eles continuam com uma postura que até o momento tem sido super reativa. Acho que eles não querem gastar todas as balas, dado a incerteza do como vai ser a postura do Trump, do que proativa de jogar todos os estímulos que a economia precisa de uma vez só. Tem a discussão, obviamente, do setor imobiliário. Eu acho que as autoridades estão confortáveis com o ritmo atual de reequilíbrio do mercado. Tem um estoque de imóveis que vai demorar ali uns 3, 4 anos para reequilibrar, mas tem dado alguns sinais melhores na margem. Mas a China também precisa, no fim, encontrar um motor de crescimento novo, né? Acho que teve todo esse crescimento puxado por indústria e exportações dos últimos anos, mas que agora não é claro que isso vai funcionar, né, com esse ambiente de mais aversão a comércio, né? Então, acho que a China ainda falta alguma novidade ali em termos de motor de crescimento para compensar esse cenário global mais adverso. Mas a gente sabe que, enfim, que o governo chinês tem bastante bala na agulha, tem bastante capacidade de intervenção. Mas, enfim, não é um cenário fácil, tanto para a China quanto para a Europa. E tem uma AI mais baratinha também agora. Exatamente. Vamos ver se... No último vídeo, a gente falou que Júlia e eu não íamos estar aqui porque o AI ia substituir. Não está sendo feito por AI, estamos aqui de verdade. Nem Júlia, nem Pedro, nem ChatGPT. Nem ChatGPT. Então, continuamos empregados. O ChatGPT eu não sei se vai continuar empregado. Boa. E a gente falou sobre os Estados Unidos, Europa, China. Para fechar essa rodada global, queria entender um pouco o cenário para países emergentes, né? Quando a gente olha a América Latina, os asiáticos, quem que se destaca ou pode se destacar esse ano, e como é que o Brasil se compara aí a esses pares, principalmente sob a ótica de investimentos? Sim. Infelizmente, país emergente não é concurso de beleza, né? É concurso de quem é o menos feio. Eu acho que, de forma geral, quando você tem Estados Unidos crescendo muito, e muito na comparação com o resto do mundo, é difícil, do ponto de vista do investidor, justificar porque você não coloca todo o seu dinheiro nos Estados Unidos. O crescimento é maior, o juro lá também é maior. Então, tanto do ponto de vista do dinheiro real, quanto do fluxo financeiro, lá está pagando muito e está pagando em dólar muito. Então é difícil, só por isso, justificar grandes alocações na classe de emergentes. E aí o que diferencia dentro dessa classe, que já é mais delicada, são os fatores macro de sempre: deficiência fiscal, deficiência de contas externas, mas eu acho que agora também é importante ter em conta a sensibilidade para a China, e para uma desaceleração mais intensa da China e para abertura comercial também. E aí, nesse sentido, os países de América Latina se destacam negativamente, né? Acho que tem uma sensibilidade grande à China, tem desafios fiscais, obviamente aqui no Brasil é um dos maiores do mundo, mas também contas externas que já estiveram melhor, né? Então, acho que, de forma geral, países emergentes têm essa dificuldade, e a América Latina também não está bem posicionada, só do ponto de vista macro. Acho que o grande paliativo é do ponto de vista geopolítico, né? Não temos guerras, temos instituições que têm funcionado bem. Então, acho que o que salva a gente é o geopolítico, junto com oportunidades de matriz energética, etc., que estão saindo um pouco de moda, mas que tem um nicho ali importante que pode justificar investimento aqui na região. Perfeito. Voltando para Brasil, mas mantendo com o Pedro, que é
super especialista no tema, queria perguntar sobre o fiscal. O governo vai conseguir cumprir limite de despesa, meta de resultado primário? E uma outra pergunta é se a gente vai conseguir, de alguma maneira, com uma soma desses fatores, diminuir um pouco a percepção de risco Brasil por conta de todo esse cenário fiscal também. Assim, curioso que o fiscal, a gente falou do ChatGPT para o futuro, né, ser substituído. O fiscal, você pode fazer o Itaú Views de 1500, tava lá o tataravô do Pedro falando que o desafio fiscal estava ali presente do Brasil, né? Então, até numa conferência nossa, a gente falou que o fiscal é o pai do Brasil e a inflação é a mãe, né? Então, o pai do Brasil continua lá, são ano novo, velhos desafios, né? Que é o clichê. O que eu acho que aconteceu, principalmente no segundo semestre do ano passado, é que o arcabouço fiscal perdeu credibilidade. Perdeu credibilidade porque, nesse ambiente de juros globais maiores, ficou claro que a velocidade de ajuste fiscal que ele implementa é relativamente lenta, mas também perdeu credibilidade porque vários pequenos furos foram surgindo, né? Teve toda uma discussão de criatividades contábeis, medidas parafiscais, por exemplo, Vale Gás, projeto do pé de meia, indo por fora da regra. Então, uma regra que já era relativamente frouxa, e mais frouxa do que a regra passada do teto de gastos, mas que também foi apresentando furos num momento que a nota de corte para passar de ano no mundo todo subiu. Então, na nossa visão, aos olhos de hoje, cumprir essas metas de resultado primário, de limite de despesas, apesar da gente achar que tem uma boa chance do governo conseguir, não é mais suficiente para gerar uma melhora fiscal, porque no fim, a nossa dívida pública, nesse ambiente internacional mais difícil, vai estar subindo 3, 4 pontos do PIB por ano. Isso é mais do que os nossos pares, tanto pares emergentes quanto pares de rating de dívida pública soberana. Então é difícil gerar uma melhora de percepção fiscal. O que eu acho que poderia ser se a gente, acho que nesse momento teria que mudar um pouco, apertar um pouco mais a regra fiscal. A gente publicou recentemente um relatório nesse sentido, sugerindo mudar o limite superior de despesas, de crescimento real da despesa primária federal por ano, de 2,5 para 1,5, justamente para acelerar essa velocidade de ajuste fiscal num mundo mais complicado, mas também porque 1,5 é com certeza mais próximo ou abaixo, ligeiramente abaixo do nosso PIB potencial do que o 2,5, né? Então isso você ganha velocidade e ganha pelo menos uma confiança maior que a política fiscal não vai ser expansionista no momento, como a Júlia falou, de discussão de inflação, de uma economia que precisa desacelerar para a inflação convergir para a meta. Perfeito. Acho que para fechar, queria perguntar para vocês dois, dentre os 20 temas que a gente abordou aqui direto ou indiretamente, aqui peço de novo para a turma colocar na tela, queria entender quais seriam os 2 mais importantes, o que seria mais importante para o Brasil e para a global, e também, se houver algum outro ponto que a gente não falou e que complemente esse ponto, que seja importante a gente destacar, é a hora também. Eu vou falar do internacional primeiro. Eu acho que no internacional, sem dúvida, tarifas e a implicação disso para o Fed, né? Se o Fed, de fato, se ele fica parado ou se tem esse risco dele subir juros. Porque tarifa, acho que importa para o mundo todo, no ambiente de aversão a risco, dólar forte ou fraco, e o Fed, enfim, por ancorar toda a discussão de política monetária no mundo. Acho que passando para o Brasil, um ponto que eu acho que é relevante, que a gente acabou até nem comentando, é o cenário de atividade, né? A gente viu ao longo 22, 23, 24, um crescimento acima de 3% ao ano. A gente espera que venha uma desaceleração ao longo desse ano, mais especificamente mais para o segundo semestre do ano. Então, esse ano a gente deve crescer 2,2%. Em 2026, a gente projeta um crescimento ainda menor de 1,5%, né? Falei no início que projetar câmbio é exercício de humildade, projetar atividade no Brasil nos últimos anos também tem sido. A gente tem constantemente subestimado crescimento econômico. Então, acho que a pergunta principal que fica é, primeiro, essa atividade vai de fato desacelerar ou de novo a gente vai ser surpreendido para cima? E além disso, a gente está falando que é uma desaceleração mais no segundo semestre do ano, se essa desaceleração pode vir antes, tá?
Assim, em relação à primeira pergunta, é sim. Em relação à segunda pergunta, é não, tá? Por que sim? Por que desacelera? Basicamente porque ao longo desse ano a gente tem um impulso fiscal menor e a gente tem um impulso monetário menor. Um impulso monetário menor, basicamente, porque o juro está subindo para níveis contracionistas, isso tem impacto na economia via canal de crédito, e o impacto disso é defasado, né? É ao longo do tempo. E a gente acha que esse impacto fica mais pronunciado para o segundo semestre do ano e especialmente para 2026, tá? Em relação à primeira pergunta, será que essa desaceleração pode vir antes? A gente tende a achar que não, tá? Tende a achar que não, porque o primeiro semestre do ano, em específico, mais até o primeiro tri do ano, ele tende a ser sustentado por alguns fatores, né? O primeiro, você vai ter um PIB agro muito forte, né? Anos em que você tem PIB agro forte são também anos em que você tem PIB ex-agro forte, né? Porque isso acaba tendo algum vazamento para o restante da economia. Além disso, vai ter reajuste real de mínimo, isso tende a manter o consumo sustentado, o mercado de trabalho ainda está resiliente, então isso também tende a sustentar o consumo no primeiro trimestre, início do segundo trimestre do ano, tá? Então, acho que esse é um ano em que a gente provavelmente vai ver uma desaceleração da economia. Obviamente tem que ir monitorando e vendo os impactos ao longo do tempo, tá? Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria, antes de terminar, agradecer novamente as participações do Pedro e da Júlia aqui com a gente. Valeu. Imagina, valeu. Um abraço, tchau.